Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas também. Nós temos aqui um evento diferente, que é um bate-papo com um profissional que trabalha na área e que tem a experiência de ser inspetor de alunos. Então, é uma iniciativa que a Conhecer Concursos traz para você, para que você possa pensar um pouco a sua profissão. Lembrando que a gente aqui não vai fazer juízo de valores, né, de falar se vale a pena, se não vale, se o dinheiro se é bem pago, se não é bem pago, porque senão a gente não vai desmotivá-los, com certeza. Então, a ideia não é essa, a ideia é, vamos entrar no concurso público, tá? É o primeiro passo. Então, vocês não podem trabalhar com a questão da negatividade nesse primeiro momento, tá? Então, aqui quem fala é o professor César Neves. A gente vai trazer, então, aqui uma pessoa muito especial, que é o Edson. O Edson, ele está na Prefeitura de Cubatão, também concurseiro e também professor, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele, mas ele é da área aí de língua portuguesa e de outras mais, eu acho, né? Não sei. Ele vai se apresentar, e aí nós vamos fazer o seguinte: como é que vai ser essa nossa conversa? É um bate-papo, então ele vai se apresentar e a gente vai trazendo algumas perguntas. Primeiro, a gente vai colocando as perguntas inicial aqui do próprio curso, nós vamos trazer as perguntas, depois vocês vão poder fazer as perguntas, mas lembrando, gente, que o nosso foco aqui é contar as funções e as atribuições do inspetor. E isso é independente de ser de Santos, de Cubatão, de Guarujá, que é o concurso de vocês, isso não interessa muito, né? O inspetor, ele é inspetor de alunos em qualquer escola, e a função é bem próxima em qualquer município. Então, a gente vai discutir essa ideia, tá? É isso, tá bom? Então, seja bem-vindo, Edson, se apresente, por favor. Conta para nós quem você é. Boa noite, mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou o Edson, eu recentemente completei 40, não sou exatamente um jovenzinho. Minha formação é em letras, mas está a caminho de também ser em história, fora o pezinho na tecnologia, mas isso não vem tanto ao caso. O que importa é falar da experiência na prefeitura. E no cargo que eu estou há pouco mais de 10 anos. Não tenho certeza do tempo, acho que 12, mas não tenho certeza. Mais de 10 eu garanto. Trabalhei em 2 unidades diferentes até o momento, uma infantil e outra de Fundamental 2. Elas têm corpos diferentes, mas a função é basicamente a mesma. Poucas coisas mudam. Muda na convivência, mas na atribuição praticamente nada muda. Muito bem. Então, assim, Edson, a sua experiência, então, hoje como inspetor é em que município? Em Cubatão, apenas em Cubatão. Cubatão. Então, assim, Edson, bom, vamos falar o antes do concurso. Para a gente não ficar pessoalizando, falando somente de você, mas por que você buscou, por exemplo, o serviço público municipal, por exemplo, para trabalhar como inspetor? Qual era a sua finalidade, seus objetivos da época? Antes de trabalhar na prefeitura, eu trabalhei por muito tempo, mais de uma década, mas em geral em comércios. A falta de tempo que os meios de trabalho normalmente oferecem dificulta que você busque oportunidades melhores. Meu maior objetivo ao tentar entrar na prefeitura era justamente esse, ter um pouco mais de possibilidade de galgar os degraus maiores. Inclusive, você chegou a dizer que para não olhar tanto salários, coisas do tipo, para não desanimar, venhamos e convenhamos, é uma ótima forma de você reservar energias para buscar passos maiores. Do lado de dentro é mais fácil conseguir se concentrar e se organizar para isso. Bom, eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que é assim, você entrar num concurso público, independente do salário, a gente sabe que o salário de inspetor é um salário mais baixo, mas entrar no concurso público te dá desejos, propostas, inclusive tempo
de estudar e melhorando a situação funcional. É isso que você... Sim. Então, gente, aí você já tem aí uma boa ideia de que, assim, você entra no concurso público, e lembrando que lá em Guarujá é ensino fundamental, ou seja, nono ano, então você pode estar aí ainda estudando o ensino médio, de repente uma educação de jovens e adultos, enfim. Então, você entra neste meio, mas tem aí as possibilidades de melhoria, você vai poder buscar outras coisas, buscar um estudo, por exemplo, mais aprofundado, um ensino superior. Lembrando, eu não vou entrar no detalhe de Cubatão, mas o salário lá inicial de Guarujá está em torno aí de 4 mil, né? 3 mil e pouco, mais um vale-refeição. Não é... O salário inicial de lá é cerca de R$ 1.000 acima do que Cubatão oferece. Então, olha lá, considerável, né, gente? Então, por isso que a disputa aqui de Guarujá está sendo bem grande, nós sabemos disso. Pessoas de ensino superior estão buscando o cargo de inspetor, porque é essa ideia mesmo que o Edson acabou de dizer. Você entra e lá te dá possibilidades. Não que você, como inspetor, você vai ser diretor. Não como inspetor, você vai ser professor. Não é isso. Mas você vai ter o tempo, você vai conseguir organizar, inclusive ter a estabilidade salarial. Porque, como o Edson falou, né, vamos imaginar que você trabalha aí no comércio. Você tem que ter lá comissão, tem que vender, tem que não sei o quê, aquela pressão toda faz com que você trabalhe mais. Não vamos entrar nessa discussão, mas, por exemplo, 6 por 1, você só tem um dia de folga, o poder público ainda te dá 2 dias de folga, né? Sábado e domingo, fora, às vezes tem um recesso, outros municípios não têm, e as férias que todo mundo teria, né? Então, eu achei um ponto interessante, né? Bom, vamos lá para um outro item. Então, você entrou, ficou lá quando você entrou na prefeitura, qual foi a sua experiência da prova? Porque, assim, você precisa passar pela prova. Como que foi a experiência da prova na época, tá? Vamos pensar na época que você fez lá, 10, 12 anos atrás. Como que foi essa experiência? Cubatão era procurado, não era? Me explica aí. Gente, Cubatão era absurdamente procurado. Só para estabelecer alguns parâmetros, para a gente ter uma comparação justa, o último concurso feito em Cubatão para inspetores, acho que no ano passado, teve cerca de 900 inscritos. Quando eu fiz, tinha 6 mil. Verdade. Nós éramos felizes e não sabíamos. Porque só para deixar claro para vocês, gente, o Batão, além do salário, tinha lá alguns outros benefícios. Benefícios de vale-compra, convênio médico da Unimed, além do convênio médico ser decente lá da prefeitura, tinha um outro convênio, enfim, tinha épocas boas aí da prefeitura. Então, mesmo que você ganhasse um salário que não era tão atrativo, os benefícios todos te ajudavam em alguma coisa. A gente sabe, e como sindicalistas, a gente tem que dizer isso para você, que não podemos nos agarrar aos benefícios, porque a qualquer momento, se não é salário, eles podem tirar, e foi o que aconteceu em Cubatão, com alguns benefícios que nós tínhamos lá. Bom, então, Edson, você foi lá, era concorrido, e como é que foi o seu processo de estudos? Estudou, não estudou? Teve muita concorrência? Chamaram muita gente? Como é que foi? Meu processo de estudo foi meio que por conta, afinal de contas, encontrar algo aderente a esse padrão de vida, essa vida corrida não foi possível. Então eu estudei bastante, sim, mas por minha própria conta. Tinha sido uma prova relativamente fácil, que eu tenho que dizer que para mim isso era péssimo. Para quem se prepara, a prova difícil é muito melhor, porque ela é difícil para todo mundo. Quem não se prepara bem tem chance de ir bem numa prova fácil. Ótimo, Edson, eu vou ter que parar aqui que você falou uma coisa primordial e muito importante. Vocês escutaram aí, gente? Ó, prova difícil, para quem estuda, é legal, é muito bom, está preparado, né? Você está se preparando. Agora, quando é fácil, a galera vai se dar bem. A concorrência vai ser
vai ser uma coisa muito ruim aí, né? No sentido de que a disputa vai ser no tapa, né? Porque a concorrência vai ser muito grande. Então, legal essa dica aí que o Edson deu. Conta mais, Edson, como que foi? Foi por conta própria, mas como que foi essa experiência aí? A experiência de usar todo o tempo livre que tem estudando, acho que muitos dos que estão participando agora dessa nossa conversa, que estão nos ouvindo, também já devem ter feito isso muitas vezes enquanto estudavam e trabalhavam com faculdades, coisas do tipo. Não é fácil, mas é possível, não está fora da nossa realidade. É que Bem, aquela coisa, existem caminhos mais simples. Se conhecer existisse naquele tempo, teria facilitado bastante a minha vida. opa, e assim, a gente entende também que às vezes a gente não tem nem sequer assim, condições de tempo, né, que o Edson falou, e nem a questão financeira mesmo, de comprar um livro, de comprar apostila, de fazer curso. É claro que hoje a tecnologia ajudou muito, né? E o Edson é bom aí na tecnologia, ajuda muito. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa para você buscar, mas você também tem que buscar, tem que ir lá buscar, pesquisar. No passado, há pouco tempo atrás, você não tinha tantos recursos, né? Há 10 anos até que tinha, mas não tinha tantas questões, não tinha IA que te ajudava a fazer algumas coisas. Então, a tecnologia veio melhorando e, em contrapartida, nós temos aí umas situações bem sérias. A situação econômica do país só vem piorando em alguma situação, né? Então, assim, a disputa vai aumentando, né? A disputa aumenta, porque, assim, as pessoas não têm empregos ou querem ter essa estabilidade, então briga mais ainda. Aí você vai falar assim, mas ele falou que tinha 6.000 pessoas, agora tem 900 pessoas. Mas vamos ver quantas pessoas tem agora já? Vocês vão ver só o número de Vai ser um inscritos. número bem mais alto do que tivemos aqui, sem sombra de dúvidas. Tenho, inclusive, companheiros de trabalho, mesma função, mesmo posto, trabalham do meu lado, que estarão prestando esse concurso, justamente pela diferença de valores. Exatamente. E só um exemplo aqui, Cubatão mesmo, tem várias pessoas que moram no Guarujá e trabalham em Cubatão. Só na onde eu trabalho ali, só na onde eu trabalho, na escola que eu trabalho, 3 inspetores são de Cubatão, são de Guarujá. Claro que onde eu trabalho é uma das escolas mais próximas quando você vem da estrada. Então, quem mora no Guarujá vai trabalhar naquelas proximidades, né? Então, mas para vocês terem ideia também que tem muitas pessoas por aí em outras prefeituras que vão tentar a prefeitura de Guarujá, não somente pela questão salarial, mas pela questão de proximidade também, porque uma coisa que a gente também tem que entender, o trânsito nos desgasta muito, né? O ônibus, o tempo que você fica no ônibus também não é muito legal, né? Bom, Edson, aí você foi lá, fez a prova, passou. E aí, como que foi a experiência de ser chamado? Demorou muito? Você foi chamado, como que foi essa experiência? Então, quando fiz a prova, eu tive um aproveitamento extremamente alto, acima de 90%. Nossa, Edson, Minha colocação ainda assim ficou em 67, se não me falha a memória. nossa. Levou cerca de 11 meses para o chamado acontecer após a homologação do concurso. Olha, bom, vamos também frisar isso. Olha o que o Edson está falando, então. Ele acertou quase que 90, mais de 90% da prova, Mais de 90. um índice muito alto, ficou na posição 90, então, no 60, então, assim, a concorrência é grande e levou quase um ano aí para ser chamado. É isso também que você precisa entender. Hoje os processos estão um pouquinho mais rápido, por conta, inclusive, do portal de transparência, das pessoas estarem, o diário oficial serem todos aí publicados online, né? Antes não tinha isso, então tinha que publicar no jornal, ou tinha que vir telegrama, então todo esse processo também demora um pouco mais, fora que as pessoas perdem vaga por conta disso, então hoje chamam-se um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim a gente tem que trabalhar com a questão da ansiedade,
Ansiedade a gente sabe que é um problema sério da humanidade, e aí o concurseiro ansioso sofre muito, né? Porque aí vem lá, as promessas, a chamada vai ser amanhã, aí você fica lá sem comer, sem dormir, sem não sei o quê, aí não sai a chamada. Ah, agora vai chamar mais dois, e você é o terceiro, você fica lá morrendo de ansiedade. Então, trabalhar com ansiedade também é necessário. E aí, depois dessa chamada, Edson, chamaram. Aí, como é que foi? Exame, me explica aí melhor. Exame médicos, aí você escolheu escola. Como é que foi a experiência de Cubatão? Então, exame médico foi algo super simples. Na época, o hospital ainda era municipal, então era feito lá. Foi tudo extremamente rápido. Escolha também tinha sido algo bem tranquilo. Apesar de todos os problemas que a cidade tem, nós ainda tínhamos, acho que ainda temos, né, uma boa equipe para a condução desses processos. Então foi extremamente simples, foi tranquilo, não foi nada difícil, nada traumático, com ninguém tentando dificultar a vida. O processo seletivo terminou com a prova. O que veio depois não era mais seleção, era tudo encaminhamento mesmo. Era suave. Muito bem. Uma experiência também das falas que nós temos em Guarujá é bem parecida com Cubatão. A rede de Guarujá, a rede de Cubatão, ela é bem próxima no sentido de, eu vou dizer assim, da palavra de ser um pouquinho mais humanizados. Há algumas redes que são casca grossa, não estão nem aí. Se tiver que, se teu horário não bate, você não chega naquele horário, acontece alguma coisa, corta, vai embora, ou tchau. E a rede de Guarujá, a gente escuta, né? Não falo com precisão porque eu não sou de lá, a gente escuta muito um assunto muito positivo, né? Que as pessoas podem escolher, que eles deixam você próximo da sua escola, ou uma coisa mais tranquila. Talvez quem é da rede pode falar com mais precisão, e talvez também quem é da rede pode falar assim, mas não é bem assim porque você conhece só aquela rede, né? Mas vai acontecer outras. Conheça outras redes para você ver como é que é a situação, né? Então, às vezes, não é uma escolha muito saudável, né? Muito bem, Edson. E aí você escolheu, foi para a escola, aí você tinha experiência com criança? Vamos lá, você foi para educação infantil, é isso? Sim, eu escolhi de início uma escola de ensino infantil, permaneci nessa escola por maior parte do tempo que eu estou na prefeitura, talvez 8, 9 anos. Muito bem. Aí assim, vamos lá. Educação infantil, lá tem creche também, era creche pré-escola? Sim, Isso, sim. creche pré-escola. Então, assim, creche pré-escola e homem, né? Então, a gente tem, para quem aqui é inspetor, é importante discutir esse assunto, porque a figura masculina na escola, em algumas funções, ela também traz aí um monte de questionamentos. Você, como um inspetor, né, numa creche, ou seja, tem lá a troca de fralda, tem a criança que fica sem roupa, a comunidade é muito próxima. Como que foi essa experiência? E você tinha algum receio com relação a esse tema? Você sentiu algum tipo de preocupação, perseguição, alguma situação que deixasse numa situação constrangedora por se tratar deste tema? Me conta a experiência. Então, eu não tive nenhum problema com isso, não tive nenhuma situação constrangedora ou desgastante com isso, mas é conveniente registrar que eu também tinha uma boa equipe. Eu tinha uma equipe gestora que tinha uma visão aguçada para conduzir bem a coisa. Por vezes pode ser que, dependendo de com quem você trabalha, pode ser que seja necessário que você mesmo se resguarde. Alguns assuntos, como por exemplo, banheiro das crianças, é uma área que, a menos que tenha uma criança que precise de algo e chame, eu não vou entrar. Tudo bem. Então, ó, meninos, isso é muito importante, essa conversa e esse ponto, especialmente hoje, com as redes sociais, com as filmagens.
É claro que tem um lado bom da filmagem, tem um lado ruim da filmagem. Um lado positivo, por exemplo, das filmagens é resguardar o funcionário para diversos assuntos, né? Então, tomar esse cuidado. Há 10 anos atrás não tinham as câmeras por aí. Agora as câmeras estão em tudo que é lugar. E aí a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Então, é um assunto que a gente foge um pouco da situação de inspetor, mas está lá presente. Você vai levar a criança ao banheiro, muitas vezes, você vai tirar a criança do banheiro, a criança está com medo em alguma situação, você vai pegar a criança na mão, no colo, e a criança vai chorar. Então, esse contato íntimo com a criança, esse contato próximo, vou falar íntimo, mas próximo, é um contato de muito cuidado, né? Então, especialmente os homens precisam ter esse cuidado. Eu falo por experiência própria, porque eu sou professor de pedagogia, então eu, de vez em quando, tinha que pegar turmas menores, mas eu até fugia muito, porque eu tinha esse receio, fugia muito das turmas dos pequenos, ficava com as turmas dos maiores, mas quando a comunidade te conhece, quando você faz um trabalho na comunidade, isso não acontece. Então, você também não pode dar brecha, né, gente? Pode dar brecha. Você vai fazer o quê dentro do banheiro com uma criança só? Se tem uma outra pessoa que pode, por exemplo, cuidar disso, ver essas situações, né? Então, você não pode dar brecha, tá, gente? Isso é uma dica de ouro, para você garantir a sua vida, né? Porque, assim, vocês vão muitas vezes trabalhar em periferia. Nas periferias, não tem, a lei é da periferia, né? A lei é da periferia. E o boato que sai lá de qualquer situação, o tio fulano pegou na minha mão, o tio fulano fez isso comigo. E qualquer tipo de boato pode acontecer aí de alguém perder a vida, tá? Então, a gente não vê isso em Cubatão, né? Não vejo muito essa situação, mas a gente também tem que ficar alerta, né? Com filmagem, com toques, etc. Lembrando, mas assim, as crianças são extremamente voluntárias, elas são assim. Hoje, por exemplo, eu não estou na sala de aula atualmente, né? Estou no conselho, estou afastado, estou fora da sala, mas nas visitas que eu vou fazer nas escolas que eu nem conheço as crianças, eu sou recebido com abraço. Quer dizer, as crianças, muitas vezes, elas vêm ao seu encontro, né? Então, tome cuidado com essas situações. Claro que você não vai negar o abraço, mas tem que tomar esses cuidados, ok? Edson, quer falar alguma coisa sobre esse tema, mais alguma situação? Não, eu diria que a coisa caminha bem nesse sentido mesmo. Você tem que aprender a não se evitar, porque as crianças realmente vêm até com uma dose de carência. Muitos deles passam, pode-se dizer que o dia inteiro na escola. Nossa sociedade hoje com a escola, ela não tá com uma visão um pouquinho distorcida. Na verdade, hoje a escola é mais responsável por cuidar da criança fora do tempo que os pais podem, né, durante períodos de trabalho e coisas do tipo, até do que de educar de fato. Por mais cruel que seja dizer isso, eu sou forçado a admitir. Trabalho hoje com alguns que chegam a 7º ano para aprender a ler lá. Como é possível? Não é uma falha da escola, porque a escola ofereceu, a escola anterior também ofereceu. Não foram eles. Verdade. Assim, e a responsabilidade, inclusive da função do inspetor como educador, é importante a gente colocar isso em debate, né? Então, o inspetor, ele está ali, sim, para fazer o trabalho de educar, né? Então, aquela coisa que nós falamos isso em aula, né? Aquela coisa de falar, toma cuidado, olha, não corre, olha aí, ó, desce daí. Então, aquelas coisas que o inspetor vai, apesar da palavra ser muito ruim, né, a gente entende que a palavra diretor, inspetor, orientador, são palavras que vêm aí do militarismo e que estão presentes dentro da escola e que algumas redes já mudaram essas nomenclaturas, né? Mudam essa nomenclatura para tirar um pouco dessa coisa de inspecionar,
de militar mesmo, né? Então, Formalismo rígido. de um olhar rígido, né? Então, alguns lugares são chamados de agentes de orientação escolar, outros nomes, né? Bom, então, olha lá, cheguei, estou na escola, independente do que aconteceu, começo a trabalhar hoje com crianças ou pequenas, creche ou educação infantil, ou ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ou educação de jovens e adultos, no caso, do ensino noturno. As atribuições a gente vai falar sobre as atribuições do inspetor. Primeiro, cheguei lá na escola, eu, claro, passo pela porta como aluno, o inspetor, ele está lá, na porta. Qual é a função do inspetor na hora diria aí, da organização da entrada? O que o inspetor faz, o Edson? Conta para nós. Então, na verdade, na rotina da escola como um todo, suas principais atribuições se concentram em 2 pontos, que são organização, tanto de materiais quanto de pessoas, no caso principalmente de alunos, e na manutenção do comportamento. Assim, grosseiramente se resumem em basicamente essas 2 coisas. Existem outras coisas, como o trato para a comunidade e tudo mais. Está numa escola infantil, obrigatoriamente você vai precisar interagir com os pais, com os responsáveis que vão levar essas crianças. E, inclusive, é até bom que isso aconteça, porque a convivência que você vai ter direto com eles abre muitas portas, facilita muito a rotina. Na maioria das vezes que existir um problema, alguém que precisa fazer uma reclamação que seja na escola, o primeiro rosto com o qual eles vão entrar em contato é o seu. Então, se o seu rosto tem um sorriso ou se é uma cara fechada, esse tipo de coisa faz muita diferença para o primeiro contato. Pessoas mais abertas, por exemplo, terão mais facilidade de ser acolhedoras. Nem sempre terão maior facilidade de lidar com situações desagradáveis. Infelizmente também acontece. Uma coisa muito importante que você falou, e eu acho que para você que vai ser servidor público, você precisa colocar isso na sua cabeça. Nós vamos passar por um concurso público, claro que cada um daqui tem uma finalidade, um porquê, mas passei no concurso público, eu tenho uma função de servir a comunidade. O nome é servidor. Então, assim, eu preciso servir a comunidade. Então, esse trabalho do inspetor é um trabalho de servir a comunidade, de contato com a comunidade. E se você já vai com aquele espírito, não estou aí, não estou nem aí para trabalhar, não quero trabalhar, não estou afim, ou vou me arrastando para o trabalho, isso é muito negativo. E aí eu tenho algumas filosofias que quem faz esse tipo de coisa não se dá bem, né? Não se dá bem. Mas eu não estou numa função agradável. A gente fala, isso é muito comum para quem é professor, que a gente tem uma rixa, talvez, assim, né? Que tem professor que não gosta de trocar fralda, né? O professor não gosta de trocar fralda, viu? O professor estudou para não trocar fralda, eu estudo para limpar bumbum de neném. Gente, você estudou para limpar o bumbum de neném, alguém tem que limpar o bumbum do neném, né? Alguém tem que fazer algum serviço. Você imagina um enfermeiro? Se o enfermeiro ficar com nojinho, desculpa a linguagem, mas ficar com nojinho de que eu não vou limpar o bumbum do neném, ou o bumbum do paciente XYZ, o médico ficar com nojinho, não vou tocar aqui, mesmo com luva, etc, etc. Então, assim, nós fazemos algumas funções que são nossas funções, né? E aí, algumas coisas não são agradáveis, né? Então, lidar com a comunidade é sempre agradável? Não, porque tem a tia, a dona Maria, que é insuportável daquela comunidade, que ela já vem reclamando de tudo. Tem ela. Mas também tem aquela pessoa que é super agradável, super solícita, que te acolhe, etc, etc. Então, a gente tem que entender que nós vamos servir o público. E para servir o público, a gente tem que ter tudo aquilo que a Constituição nos fala, né? De urbanidade, nós temos que tratar o outro com respeito, uma obrigação nossa. Muito bem. Também é conveniente lembrar que, mesmo para aqueles que são mais chatos, mais bravos, nós lidamos na escola com os filhos deles.
Eles estão levando até lá para que você cuide do tesouro mais precioso que eles têm na vida. Você realmente deseja que eles não sejam criteriosos? Não, pode observar. Tem uma dose de chatice? Pode ter. Não só é seu direito, quanto é bom para o desenvolvimento da criança que ela tenha essa margem de segurança. Afinal de contas, infelizmente, nem todo mundo que entrar no ambiente de trabalho será tão bem disposto e tão positivo quanto deveria. Eles têm mais é que tentar proteger de todos mesmo. Tudo bem, Edson, está sendo bom, gente, está sendo valorizado, assim, está sendo muito top nossa conversa, né? Para quem tinha dúvida ou para quem quer entender um pouquinho o serviço, nossa, tá bem legal a nossa conversa, nosso bate-papo. Então, olha, eu cheguei, entrei lá na escola, fui abordado pelo Edson, a mãe entregou para nós lá o seu maior tesouro, a mãe chata, mas ela entregou lá o maior tesouro, teve que ser criteriosa mesmo. E aí a criança, ela fechou as portas da escola, ela tem lá a relação entre a criança e outros adultos lá, além do inspetor. Porque o inspetor, ele precisa lidar com as crianças, mas também tem que lidar com gestão, com professor, né, com terceirizados, né, com o pessoal da limpeza, com o pessoal da cozinha. Como é que é essa relação, além da comunidade? Nós falamos da comunidade, nós estamos para servir, e agora a comunidade interna. Como é que é essa relação? Conta para nós um pouco. As experiências que eu tenho com as comunidades escolares internas são bastante positivas. Me considero um felizardo porque nos ambientes que eu sempre tive ótimas equipes gestoras. Posso ter aí uma ou duas ressalvas com eles, mas não existe ser humano perfeito, então vida que segue. Isso é outra coisa importante de assimilar. Eu não sou perfeito e não entrego a perfeição para os outros porque eu não tenho ela. Os outros também não vão me trazer ela, não têm essa responsabilidade. A gente vai lidar com seres humanos, não com semideuses. Tudo bem. Tá. A relação com professores. Bom, para mim ela é um pouquinho mais fácil do que para a maioria, até porque nós divergimos em concurso prestado. Agora, em formação, estamos no mesmo nível, estamos na mesma situação. Não é uma realidade a todos, mas também não é uma coisa que pese tanto assim. Só para as pessoas mais chatas isso é relevante. E isso é importante a gente entender. Quando nós estamos dentro do setor público, lá no trabalho, cada um, claro, faz sua função, mas algumas coisas se misturam. Claro, por isso que a gente falou aí da questão do educador, né? Que o inspetor, ele vai educar, sim, ele vai orientar. Quantas vezes o inspetor vai precisar entrar na sala de aula? Não necessariamente lecionar um conteúdo, mas ele vai dar orientações. Ele, especialmente no ensino, né, no ensino fundamental 1 e fundamental 2, quando há uma falta de um professor, por exemplo, o inspetor não vai substituir o professor, né? Não deve, pelo menos, né? Mas ele vai lá, olha, fica lá na sala de aula. Ah, mas o desvio de função, né? Ah, ele devia estar em outro canto, ele tá... Mas, gente, na prática... deixa eu dizer uma outra coisa importante, viu? O Edson aqui está falando da prática dele, mas você vivenciou na escola, você já foi aluno, você também lembra lá do seu inspetor, mas esquece da prática. Na hora da prova, gente, você tem que falar da teoria, o que eles querem ouvir, né? O que a prova quer ouvir? O que é politicamente correto? É isso que você tem que entender, tá? Não adianta você falar assim, de repente, uma prova lá, deixa uma questão lá para você. O inspetor é um professor que explica, que ensina. Não pode, cada um na sua função. Dando orientações aqui, mas na prática lá, na prática, aconteceu que aquele inspetor, ele fica na sala de aula sim. Esquece a prática, tá bom? Prática é outro esquema. Quantas vezes você não lecionou alguma coisa, não explicou, não ensinou, mesmo sem ser o professor lá, né, Edson? Sim, César, é um fato que acontece principalmente quando se trata de algo que eu já tenha conhecimento e informação prévia.
Mas o fato é que o estar em sala na ausência de um professor ou coisa do tipo, o próprio estatuto te pediria isso. Afinal de contas, ele diz que você deveria estar disponível para suporte em sala, relativo à manutenção e disciplina. Ora, uma sala de aula que só tem menores de idade, nenhum adulto responsável presente, precisa de um eixo que mantenha a disciplina, que pode ser você. Muito bem. Ótimo, muito bom. Bom, outro item, ó, nós falamos então da comunidade, falamos da comunidade interna, dos profissionais em torno. Segurança. Quando envolve segurança da criança, do adulto ou do próprio adolescente, como é que é? Qual a sua experiência com relação à segurança e à tua função de inspetor? Desculpa, ficou um pouco aberto, eu não consegui captar exatamente o que você pensava. Segurança da criança. A criança, evitar que a criança se machuque, evitar que a criança, sei lá, que haja uma briga interna entre eles lá e um Sim. leve a faca na mochila. Qual a função do inspetor e a segurança? Olha, quanto a essa história de faca na mochila ou coisas do tipo, diria que é sempre muito bom que você tenha uma boa relação com os alunos, porque são muitos os alunos e dificilmente se alguém fizer isso você vai saber se não for por outro. Se não tiver uma boa relação com eles, eles não confiarem em você para procurar e trazer a você os problemas que eles têm, esse tipo de situação você nunca vai ser capaz de captar. Mas quanto à segurança por formas de brincar, coisas do tipo, é necessário estar junto, não tem jeito. Você vai ter que dizer não para muita coisa, vai estragar muita brincadeira, inclusive brincadeira que você gostava de fazer, porque não está seguro no momento. Mas, infelizmente, é isso. Vida que segue não tem como evitar. Às vezes, manter inteiro é necessário, passa por esse processo. Então, Mas quanto à segurança também, nós temos muitos outros viés. É necessário, por exemplo, ter um olho um pouquinho mais atento, que se observe bem os alunos, porque por vezes aquilo que tira a segurança deles não está dentro da escola, mas ainda assim compete da escola perceber. Casos, por exemplo, de violência doméstica. Compete legal da escola provocar uma denúncia, se for o caso, se fizer necessário. E para isso você vai ter que percebê-los, observá-los. Nunca olhar de cima para baixo um aluno como se você estivesse olhando um peso que você carrega, e sim seres humanos. É até bom que a gente se lembre que quando nós estivermos na idade da aposentadoria, esses serão os médicos que vão cuidar da gente, vão ser os engenheiros que vão construir o apartamento que a gente vai morar. Eu tenho medo, porque brincando aqui, a gente tinha aí alguns políticos na região e a gente perguntava quem foi o professor dessa criatura, porque Meu assim, Deus do céu. ele tinha ódio de professor, não é possível. Então, assim, tem que tomar esse cuidado mesmo. Já pensou? Eu quero estar no posto médico e ser bem atendido pelo meu ex-aluno, né, com aquela gratidão, com aquela coisa toda, chegou minha vez agora, né? Aquele desconto, não quero isso. Muito bem, então a gente falou de segurança, alimentação, escola e inspetor. Qual a relação que há? Também é aquele olhar de cuidado, a criança pode trazer qualquer coisa para a escola, Em hipótese alguma, qualquer coisa. Hã? Desculpa, eu não entendi direito. Alimentação escolar. Se eles podem Alimentação trazer escolar. qualquer coisa, o que mais? Então, como é que é a relação? O inspetor ele tem que ter também esse olhar na hora da alimentação escolar? Porque, assim, pelo que eu estou percebendo aqui, o inspetor ele tem que ter o oftalmologista dele tem que estar em dia, né? Porque ele precisa ter um olhar muito atento, né? Ele tem que ter um olhar Sim. muito atento. E na hora da alimentação, esse olhar especial, vamos pensar nas crianças bem pequenas, né? O engasgo, a Lei Lucas, por exemplo, é uma questão muito, muito comum aqui para nós hoje em dia. Mas qual o olhar do inspetor para esse tema? A alimentação e a escola. Então, o olhar para a alimentação é bastante importante também,
não se preocupe tanto com a merenda que vai ser servida, mas, por vezes, outras coisas que podem ser trazidas de casa, ou o caso do engasgo, por exemplo, eu tenho até uma certa experiência com isso. Uma vez eu precisei desengasgar discretamente uma criança de 2 anos que se engasgou comendo uma maçã. Não é como se fosse algo muito difícil de acontecer. São acidentes pequenos que é importante mesmo ter um olhar atento, porque a coisa pode se tornar grave. E mais uma vez, é uma vida. Eu tive a experiência, por exemplo, os meus eram maiores, né? De uma menina terrível, a menina era muito terrível. E aí ela se engasgou com um pirulito. Sabe aqueles pirulitos de bola, aquela eles têm aquela mania de ficar puxando, e aquilo ali é muito perigoso, aqueles pirulitos bem grandes, né? E eles ficam tirando aquele cabinho. A menina falava e chupava o pirulito e não sei o quê, e era muito arteira. E aí, eu acho que na hora que ela foi falar, enfim, engasgou, e aí eu tive que dar uns tapas nas costas dela, descontei toda a minha raiva, tô brincando, hein? Aí ela jogou para fora o pirulito. E assim, eles eram, os meus alunos, em torno de 10 anos. Então, assim, é muito comum, tá? A gente acha que não, mas é muito comum. É claro que os pequenos, olha lá, com uma maçã, ele se engasgou, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E olha, nunca vai ser suficiente o número de funcionários. Ah, mas aqui tem, sei lá, tem 50 crianças. Quantos inspetores? Um só. Às vezes é isso, né? É um inspetor para olhar para todo mundo, né? Com sorte, um. Hã? Com sorte, um. É, Primeira escola que eu entrei, ela já estava lá há 1 ano e eu fui o primeiro a entrar. Passou por 1 ano sem ninguém. exato. Então, assim, a gente também tem que entender isso, que é muito complicado essa questão de quantidade de funcionários. Eles não querem gastar com o funcionário, né? Então, aí acabam realmente acaba sendo vulnerável aí essas situações. Então, ó, a alimentação é um cuidado bem, bem importante. A segurança, um outro cuidado importante. A parte de conflitos entre alunos, como a sua experiência é de muito pequenos, eles ainda têm conflitos, mas são menores, eu acredito, né? Mas agora com a sua experiência de ensino fundamental 2, que é muito mais comum esse conflito entre alunos, qual a função do inspetor diante de um conflito? Então, ali, os dois estão brigando. Brigando por quê? Sei lá, pela namorada lá de alguém lá. Estão brigando. O que o inspetor faz nesse momento? Ah, o que o estatuto, que a legislação diz, inclusive se estiver na sua prova no concurso, se lembre disso, a resposta certa para a prova do concurso de o que você faz vai ser sempre levar para a direção. Mas na prática, a direção também tem recursos limitados. Você não vai levar conflito pequeno que você pode resolver para eles. Não tem condição deles lidarem com todas as besteiras, com todos os problemas de pegou meu lápis da escola. Então, Isso. os casos que forem mais simples, mais fáceis de lidar, o ideal é que você medie o conflito e o resolva ali mesmo. E repasse aquilo que for adequado, aquilo que compensa. A Muito direção bem. também tem muitas outras coisas para fazer, não dá para viver só disso. Muito bem. E aí, isso você vai perceber, né, pessoal? Você percebe, assim, com a fala do Edson, que, assim, quando você, então, tenta mediar esse conflito, primeiro que você não deixa aumentar o processo, né? E depois que você, nessa mediação, você também, assim, tira da responsabilidade lá do diretor, ou da ação do diretor, ou do tempo do diretor, coordenador, orientador, muita coisa que é muito corriqueira, que é claro que eles vão olhar com cara feia, eles brigam porque o Santos perdeu, o Corinthians ganhou, o Santos perdeu, eu joguei a bola por debaixo das tuas pernas, então eu vou lá te dar um soco, enfim,
eles brigam por qualquer motivo. Eles, quando eu falo, estou citando aqui só exemplo de meninos, mas as meninas são bem briguentas também. Então, elas e eles brigam bastante por qualquer tipo de motivo, né? Então, a gente precisa mediar os conflitos. Sim, e de preferência antes que eles escalem, enquanto as coisas são menores e mais tranquilas. Com um olhar atento o suficiente, você diminui o desgaste do seu trabalho de forma gigantesca, absurda. Se tem dias tranquilos que não se para, porque toda hora tem uma coisa diferente para lidar, mas são sempre simples, sempre pouco desgastantes. Sim. Bom, vamos lá. Algumas coisas assim que são importantes. Equilíbrio emocional. O escritor precisa ter esse equilíbrio, né? Ele não pode se desabar por qualquer motivo, ou tá lá, sei lá, você está numa situação pessoal, numa situação muito complicada, e você começa a chorar na frente dos alunos, começa a se desesperar por um caso ou outro que aconteceu lá na escola, enfim. A questão psicológica, emocional, o que você fala sobre... Porque a gente se envolve com casos dos alunos, né, também, né, as situações, os casos graves, né, quando você percebe que tem muita situação grave. E como é que é essa saúde mental, psicológica do inspetor? O que você pode falar sobre isso? Eu diria que é sempre necessário se preservar também. Todo mundo tem dias ruins, nem todos os dias serão bons, nem sempre você estará em condições de fazer de tudo. No momento em que não for bom, a situação que te for especialmente problemática, essa sim é uma boa hora de se utilizar de toda a rede que a escola tenha. Você não precisa conseguir dar conta de tudo o tempo todo. Quando der a sua vez de não dar conta, é a vez de pedir suporte de alguém. Tudo bem. Bom, olha, gente, eu estou gostando demais. Agora eu vou tentar abrir aí para vocês falarem alguma questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma questão que não foi apontada aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou então de falar o que achou da conversa? Me ajuda aí, gente, vamos falar. Acho que eles estão tímidos. É que lidar com a tecnologia também, não, às vezes, não é fácil. Você ficar falar, ouvir tua voz, depois a minha voz ficar gravada. As pessoas têm esse medo ali. Questões de higiene é ótimo no ambiente escolar. Higiene pessoal das crianças, né? Das crianças e dos adolescentes. O que a gente pode falar sobre a questão da higiene? Porque, assim, até que retratamos algumas vezes aqui, essa coisa da troca de fralda, do banheiro, de repente, da criança que não se cuida, porque a família não cuida, né? Da criança que, isso tem muito, gente, em creche. Há situações que a gente deixa lá a mochilinha de um jeito, a roupinha vai do jeito que você deu banho naquele dia, você não, mas a escola, né? A escola deu banho naquele dia, no dia seguinte volta daquele jeito, igualzinho, com a mesma fralda, muitas vezes. Me conta aí um pouquinho mais aí da sua experiência com a higiene. Quanto à higiene, mesmo o estatuto, mais uma vez, coloca uma margem de responsabilidade de higiene também para o inspetor. Mas esse cuidado para a higiene está mais voltado para escovação de dentes, de coisas mais simples. Dependendo do ambiente que você tiver, talvez queiram te pedir mais do que isso. Saiba conversar. A conversa é mais importante do que qualquer tipo de imposição. Saiba equilibrar, porque a situação pode ficar meio complicada, pode ficar um pouco tensa dependendo das chefias que temos. A vida não é tão simples se você não souber conversar bem para resolver de fato seus problemas. Mas existem situações que, mesmo não sendo ideal, pode até ser recomendável, dependendo do caso, que se precise de algo mais. Houve uma situação, por exemplo, enquanto eu estava na escola infantil, que uma coordenadora, que então estava gestante, não podia ter muitos contatos. Precisou me acompanhar para dar um banho numa criança, porque ela estava com uma certa dose de desinteria, coisas do tipo,
e ela não tinha nenhuma condição de ser levada, de sair para a rua daquela forma. Quem vem buscar a criança que não estava bem? Um tio. Foi autorizado, tá, mas nós também não conhecemos. Será que é seguro deixar que a criança seja cuidada só por alguém completamente alheio à rotina dela? Foi mais conveniente que ela fosse comigo, que nós fizéssemos isso, que nós dessemos um banho na criança. Tá um pouco além do que o estatuto pede? Tá, mas aí já é uma questão de humanidade. Tudo bem. Diga para nós aqui uma dúvida, Carolina. Pode abrir o microfone, escrever. Se a criança chegar com marcas no corpo e ela alegar que foi agredida, o inspetor comunica ao conselho ou à direção? Então, chamada de conselho, seja qual conselho for, pedido de auxílio de polícias, bombeiro, qualquer coisa do tipo, tem que passar obrigatoriamente pela direção. Obrigatoriamente você levaria a criança com todo o relato, com tudo mais que fosse até a direção, para que a partir da direção fosse feito contato. A decisão, assim, o poder legal da escola, a responsabilidade legal da escola reside nas mãos deles. E não é correto que ninguém dentro da instituição atropele isso. Ok, muito obrigada pela informação. É porque houve um questionamento até com uma amiga minha de escola, que a gente trabalha em escola, e ela falou que em caso de agressão a uma criança, a gente tem o dever de falar diretamente ao conselho tutelar. Não precisa necessariamente passar pela gestão da escola. Eu achei um pouco estranho essa situação, mas... É na falta de, né, Carolina? Vamos supor, você passou para a direção não fez nada, aí você tem a obrigação de continuar fazendo o processo, né? Mas assim, porque vamos pensar assim, eu sou o diretor, aí você é a inspetora ou professora da escola, aí você vai diretamente ao conselho fazer uma denúncia, você passou por cima de mim, por que você... Né, é muito complicado, que ela tem falou a caso de... hierarquia da escola, mas vamos supor, eu não tomei atitude nenhuma, e você viu a criança com aquelas marcas, a criança corre risco, você tem a obrigação de dar continuidade, isso não tem a dúvida. Seria, primeiramente, comunicar a gestão escolar e se não fizessem nada, eu poderia informar o conselho, né? Que, na verdade, em caso de negligência da direção, você pode tomar incumbência, sim, mas em caso de negligência, porque oficialmente são eles quem têm de dar o primeiro passo, até porque a criança te diz algo assim e ela tem marcas. Alguns dias depois ela mesma se desmente. Como fica você nessa situação? Entendi. E assim, um caso para eu me respaldar de uma omissão, assim, no caso, quando eu for comunicar a direção da escola, faria uma ocorrência, alguma coisa para mostrar que eu comuniquei, no caso da escola não fizer nada e eu poder ir para o conselho? Seria exatamente isso adequado. A maioria das ocorrências graves tem que ser feitas por escrito. Seria exatamente esse o caso. Sim, entendi. Sempre relatando, né, por escrito, eu acho que a gente se respalda. E assim, vamos entender assim, você como gestor, você recebeu uma reclamação verbalmente, e você recebeu uma reclamação por escrito. É totalmente diferente, né, gente? Por escrito já fica assim, ei, como que eu vou responder? Como é que vai ser? Então, assim, o escrito, ele obriga o funcionário a tomar atitude, né? É claro que quando você tem uma relação, quando é uma coisa, aquilo que o Edson falou, né? É uma briguinha ali simples, é uma coisa de conflito, é uma coisa simples. Você precisa escrever tudo também, senão você não vai conseguir trabalhar, porque é muitas situações. Deixa eu escrever tudo. Não. Não vai fazer mais nada da vida além de escrever o correto. Pode ser que você não escreveu naquele momento, pode acontecer uma coisa bem grave? Pode.
né? Vamos supor, você foi lá, deu um contato lá, falou com uma criança, alguma situação, a criança no dia seguinte levou a faca e matou o outro. Você não tomou a atitude de escrever numa situação anterior. Você não sabe, imagina que você ia ter essa ideia de que ia acontecer isso. Pode acontecer isso? Pode, é uma fatalidade. Mas a gente tem que tomar esse cuidado no sentido de que senão a gente também não vai conseguir trabalhar, né? Se tudo a gente tiver que escrever, ok? Tá bom, muito obrigado pelo esclarecimento. Mais alguém aqui? Uma colega falou aqui sobre a questão de sobrecarga de trabalho, Edson. Um colega não ajuda, o outro trabalha demais. Como que lidar com isso? Antes do Edson falar, gente, lembrar que tem profissionais bons em todos os lugares, né? Em todos os lugares, em todas as funções, desde a limpeza até os grandes políticos aí. Tem gente boa e tem gente ruim, né? Fala aí, Edson, sobre a sobrecarga. Tá. Quanto à sobrecarga por causa de falta de pessoas, falta de contingente, isso infelizmente é uma coisa que pode acontecer até com certa facilidade. Agora, quanto à sobrecarga por ter companheiros de trabalho que não estão rendendo adequadamente, mais uma vez, o superior imediato que você tem a quem recorrer é a sua direção. E é necessário, sim, quando você tem esse tipo de conflito, se utilizar da direção como mediador. Porque, sim, tem muita gente que não produz, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que estão num momento ruim, por exemplo. Olha, vou citar como um exemplo. Essa semana, uma das minhas companheiras de trabalho, o avô dela estava internado porque teve um AVC. Você realmente acredita que eu espero por um instante que seja que ela tenha condição de manter o mesmo ritmo de trabalho? Eu vou preservar minha companheira de trabalho de todas as formas que for possível, porque eu sei que nesse momento ela não tem condições. Uma situação transitória é diferente de alguém que não quer render. Uma delas é uma coisa totalmente passível de buscar sim a hierarquia para que se converse, para que se acertem as diferenças. Afinal de contas, quando a diferença está dentro do quadro, é a responsabilidade deles mediar, não mais nossa. Muito bem. César, Diga. Tem uma dúvida lá escrita e tem uma pessoa que fez uma pergunta. Antes disso, para não perder o assunto, eu queria trazer uma experiência. Eu não sou inspetora de aluno, trabalho na secretaria, hoje trabalho administrativo, né? Mas uma experiência em relação à higiene, que é a relação com a primeira menstruação das meninas adolescentes, principalmente quem vai trabalhar em Fundamental 2, tá? Pedi aí para os colegas, esperando que todo mundo vai ser efetivado, ou em Guarujá, ou em outro lugar, ou que um dia trabalhe numa escola. Gente, tem que ter um olhar muito humanizado, porque a gente pega meninas muito novas, que não vêm com orientação nenhuma de casa, e aí aquilo é um susto, é um susto mesmo, entendeu? Como a gente pega meninas que já vêm com conhecimento, mas ali a questão da vergonha, a questão, né, são adolescentes, tem a questão do bullying, ainda existe isso, né, e tal, com a menstruação, esse tabu com a menstruação. Então, tratar sempre com muita sensibilidade. Eu peguei um caso uma vez que a aluna passou correndo pelo inspetor de alunos e foi lá na secretaria, né? E aí o inspetor veio bravo, mas eu estou ali, fala comigo. Não, calma, tal. Aí atendi a aluna, né? Levei para o banheiro, nem levei para o banheiro dos alunos, levei para o banheiro da direção da escola. As escolas costumam ter Cubatão, agora tem a escola que eu trabalhei, a escola sempre teve porque comprava, porque a gente levava, nós funcionários, os professores, ter absorvente, ver a necessidade de aluno ir para casa tomar um banho, às vezes é um caso de não dar o absorvente, o aluno precisa, né? Uma vez a gente pegou um monte de agasalho que estava jogado lá na escola, que os alunos esquecem, amarrou na cintura dois, né? Porque a aluna se sujou tanto, coitadinha, que não tinha condições de ela sair na rua com a roupa,
né? E os uniformes aqui em Cubatão, as calças costumam ser escuras, mas a menina se sujou tanto, né? E aí a inspetora de alunos que trabalhava comigo lá levou a aluna em casa, né? Para a aluna tomar um banho, né? Ficar em casa. Então, assim, gente, tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque são meninas muito novas e meninas que não têm, muitas vezes, essa orientação em casa. Então, a nossa orientação vai ser a primeira. E, meninos, quando as meninas passarem correndo por vocês e for até a tia da secretaria, ou a tia da limpeza, ou a outra inspetora, pode ser só um momento de vergonha, não é nada contra vocês, é somente um momento ali delas mesmo, tá? De ter vergonha de falar, putz, vai, tio, eu sujei minha roupa, tá? Então, assim, tenham essa sensibilidade, tá? Bem. Desculpa me meter no seu assunto, amigo Edson, mas eu acho que é um assunto que não poderia deixar de passar. E uma outra coisa que eu vou trazer, mas não vou me aprofundar muito, é alunas adolescentes gestantes. Também, gente, tenham um olhar assim bem... Não tem um olhar de julgamento, tem um olhar de acolhimento, de auxílio, porque às vezes essas alunas, elas não têm uma orientação em casa, e aí a escola é o refúgio dela. E aí, onde elas encontram apoio, ou no inspetor de aluno, ou na tia da secretaria, ou na diretora, ou na tia da limpeza, né? É onde elas vão procurar um refúgio, uma orientação. Né? Eu sempre dou como conselho assim, eu sempre oriento os alunos e alunas, né? Adolescentes, crianças, adultos, como se eu estivesse orientando a minha filha. Então, assim, tenham sempre esse olhar, tá bom? Muito obrigado, Cris. Eu pretendia sugerir isso mesmo, Cris. Meu conselho para quando você vai lidar com os alunos é se perguntar: se fosse o meu filho nessa situação, como eu gostaria que fosse tratado? Tudo bem. Mais alguma questão, além dessa aqui da questão do concurso em si? Mais alguma questão? Gente, salário, nós temos aí a questão do próprio edital, né? No caso do edital do concurso, né? 3 mil e pouco, mais R$ 1.000 de alimentação, dá 4.100, não é isso, Isaías? Denilson, quer falar? Quer falar ou quer escrever, Denilson? Você falou que tem uma dúvida e levantou a mão. Enquanto o Denilson abre o microfone... Opa, fala. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Eu tenho uma dúvida. Caso um aluno leve, que já aconteceu no meu período escolar, caso um aluno leve drogas e utilize no banheiro, qual que é o nosso procedimento que devemos fazer, por favor? Mais uma vez, situações atípicas desse tipo, relato por escrito encaminhado à direção. Tanto o aluno quanto o seu relato são importantes que sejam levados a ele. No caso de drogas, coisas do tipo, envolvimento direto com polícias, invariavelmente termina chegando a esse ponto, tem que ser feito obrigatoriamente pela direção. Diferente do caso, por exemplo, de uma violência doméstica, que a negativa deles pode te motivar, nesse caso você simplesmente não vai poder responder por isso. Relato por escrito encaminhado à direção e o máximo possível de cuidado, de observação, principalmente para evitar que outros que não têm nada a ver com aquilo comecem a se utilizar também. Afinal de contas, normalmente quem leva acha que é bom e quer dividir. E a gente tem que tomar esse cuidado, especialmente quando nós trabalhamos em periferia, né? Que assim, essa questão da droga é muito presente, especialmente do Fundamental 2, né, o pessoal do noturno, é muito presente, às vezes a boca fica na porta da escola, então temos que tomar esse cuidado, que a gente não pode, como o Edson falou lá, imediatamente vou ligar lá para a polícia, o 90, e a polícia vai estar na porta, e aí os manos vão querer saber por que você chamou a polícia, quem chamou a polícia. Também tem um outro esquema. Uma coisa é a prática, outra coisa é o que tem que ser feito, né, na legalidade. Então, tomem cuidado com isso, né?
Eu vou chegar já lá na comunidade, eu vou chamar a rota, vou chamar Deus e o mundo, e não é assim que funciona, né? Desculpe a interrupção, César. Lembrando também que mesmo nossa cidade, nós já tivemos históricos de alguns locais, algumas comunidades, que os próprios indivíduos da Boca, quando souberam que tinha gente levando para dentro da escola, foram eles mesmos lá querer resolver o problema. Porque por mais estranho que pareça, eles também respeitam a educação. Eles também respeitam o serviço público. Por mais estranho que soe. Exatamente. E aí, assim, vocês devem ter já ouvido falar dessa coisa de ir para as ideias, etc. Se a gente não tomar cuidado, aquela criança, aquele adolescente, ele pode sim gerar outros conflitos internos na comunidade. Então, tomem cuidado com essa questão aqui. Gente, vamos encerrar, que a gente já passou de 1 hora. Quando a gente passa de 1 hora, a gente entende que as pessoas ficam cansadas, trabalham o dia inteiro. Eu vou falar aqui com relação à pergunta do Jones, aqui, com relação a cadastro reserva. Deixa eu explicar uma coisa. O concurso de inspetor é um concurso mas que chama muito. Mas por quê? Porque, assim, por exemplo, no caso que nós falamos bem logo no início, as pessoas entram e a porta para outros concursos. A pessoa entra e logo sai porque passou para professor, logo sai porque passou para um fiscal e ganha mais, logo sai porque arrumou um emprego na iniciativa privada e ganha muito bem, virou empresário, etc. Então, há uma rotatividade muito grande. E essa rotatividade faz com que chame muito. Então, sempre chamam o cadastro reserva. Deixa eu falar uma coisa, o concurso eles colocam lá 10 vagas, 8 vagas, 18 vagas, mas eles precisam de muito mais, e chamam muito mais, né? Claro que pode acontecer algumas exceções. Um exemplo de exceção, na época da pandemia, por exemplo, aí concursos daquela época, pediram 2 inspetores. A gente sabe que não é 2 inspetores só que precisam, mas provavelmente chamaram 2 inspetores. Eu estou citando aqui uma coisa aleatória, tá? Não sei de nenhum município nessa situação. Mas só pediram 2 e a escola estava fechada naquele período, eles só chamaram 2 e ponto final. Por quê? Porque naquele momento a escola não estava funcionando. Uma coisa bem atípica, né? A gente nunca viu isso na nossa vida. Então, geralmente chamam muito mais, tá? Então, a experiência é muito mais. Claro que você tem que lutar para você garantir tua vaga, né? Se tem 18, você tem que lutar pelos 18. Se tem 10, você tem que lutar pelas 10. Mas se você foi o 11º, não tenho dúvida que você vai ser chamado, tá? Não tenho dúvida. Nesta função. Agora, se a função por exemplo, a função deixa eu dar uma função, procurador do município. Tem 3 procuradores do município inteiro. Aí você quer ser procurador do município, você foi a posição 100. Você não vai ser chamado, né? Porque vão chamar pouquinhos. Não são muitos assim que chamam. Então, claro que depende da função. Edson, vai falar alguma coisa sobre isso? Sobre chamado, reserva? Gente, alguma dúvida mais? Algum questionamento, alguma ação? O que vocês acharam, gente? Diga aí para mim, o que você achou desse bate-papo? Conta experiência, vai, gente. A primeira vez que nós trouxemos um profissional para falar sobre a sua função aqui. Nós já trouxemos aqui, gente, para conhecer, psicólogos para falar sobre concurso. Nós já trouxemos os autores de livros para falar sobre o concurso. Por exemplo, nós tivemos aqui a Montoan, a Jussara Hoffmann, a Elane Vidal, José Moran, pessoas, autores que estiveram aqui falando sobre seus livros. E agora nós tivemos um inspetor, olha que figura importante, que é o Edson, falando sobre a sua profissão. Eu achei a experiência espetacular, gostei bastante, e quem tinha dúvida, ou quem queria saber um pouco mais, só essa nossa conversa vai te ajudar tanto no concurso, você não tem noção, vai te ajudar tanto na hora de responder, você não vai assim, falar assim, eu lembrei daquela conversa que nós tivemos com o Edson,
com o professor César, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se você ainda tiver interesse em participar das nossas aulas, são todas gravadas, vai estar tudo lá no portal, tem quase 2 meses de estudos, ainda dá tempo, é R$50, gente, por módulos. R$50 de português, R$50 de matemática, R$50 de específico, é muito baratinho. Você ainda pode dividir em 3 vezes sem juros no Pix, ou você pode dividir no cartão em mais vezes ainda, aí tem os jurinhos do cartão, tá bom? Eu agradeço você e agradeço, sobretudo, o Edson. Muito obrigado, Edson. Suas palavras finais, por favor, e desde já, muito obrigado. Não, sou eu quem agradeço a oportunidade desse bate-papo descontraído, agradável. Realmente gostei de conversar com vocês sobre isso. Tenho que admitir que durante a conversa me sinto até mais seguro para falar do que no início dela. Até porque a receptividade desse pessoal é muito bacana, muito boa. Boa sorte a todos nesse concurso que está por vir. Espero ver todo mundo depois dentro do serviço público, porque essa quantidade de pessoas que tínhamos aqui cabe nesse concurso. Vão chamar muito mais que isso. Muito bem, muito obrigado, Edson. Obrigado, pessoal. A Conhecer Concursos agradece. Obrigado, Cris. Paramos aqui de gravar e quem tiver alguma dúvida, estamos aqui na sala para tirar essa dúvida. Nós vamos também fornecer essa gravação para vocês, tá bom? Um abraço, boa noite. Boa noite.